a situação política do país e perspectivar as próximas eleições. Conseguimos. Em 2019, teremos governadores eleitos. Da Renamo, do MDM, da Frelimo, se calhar dos outros partidos. Deveu-se esta determinação. Deveu-se esta coragem. Parece um maluco nas serras, nas montanhas, mas deu o resultado. Já não é dizer que vai acontecer. Presidente da Câmara, é verdade, a Frelimo não vai enganar. Já está. Dhlakama garantiu ainda que o projeto de descentralização da Renamo será aprovado pela Assembleia da República, apesar de ser dominada pela Frelimo. Nunca comparar com aquilo que a Renamo pôs o anteprojeto, depois chumbaram. Era o projeto da Renamo. Era o projeto partidário. A bancada maioritária foi orientada pela Frelimo para se vingar e chumbar. Agora não. É um acordo entre Dhlakama e o Unhuse. Nós aprovamos e entra como um acordo do governo e a Renamo. Os líderes, bancadas e tudo são instruídos. Talvez o MDM é que pode tentar brincar, mas é minoritária. Faltam umas coisas pequeninas, como é que o governador será eleito por um voto direto ou através da Assembleia, mas nós já dissemos, é o voto direto. A semelhança daquilo que acontece com os presidentes dos conselhos municipais. Do nosso lado já está. Juristas, especialistas vão tirar vírgula ali, mas o bom é que a Frelimo, pela primeira vez, oficialmente, disseram, Dhlakama, sim, aceitamos que vai haver a eleição de governadores. Acabou. Já está tudo. Afonso Dhlakama indicou ainda nesta reunião que a questão de despartidarização das Forças Armadas continua uma preocupação. Estamos a negociar para, de facto, que haja o cumprimento, que se segue aquilo que foi acordado em Roma, que haveria em termos que as Forças Armadas deixariam de ser partidárias, passariam a ser Forças Armadas republicanas técnicas profissionais, que não fazem a política, que nenhum dos partidos possa usar as Forças Armadas para os seus fins. E isto estamos a discutir, acredito, quando falo com o próprio Presidente da República, e ele diz que quer corrigir. Está bem, vamos, mas corrigir de vez. Esse problema tem que ser resolvido. O que a Renamo quer? Não queremos golpear a Frelimo, nem queremos matar os comandos da Frelimo. Queremos que os nossos comandos militares sejam enquadrados nos lugares de chefias. O exército tem que ser neutro. Não pode pertencer nem a Renamo, nem a Frelimo, nem a qualquer outro partido. As Forças Armadas pertencem ao Estado. O Estado não é um partido que ganha as eleições. Não é o Conselho de Ministros, é a administração pública. O líder da Renamo voltou a defender o equilíbrio no comando do Ministério do Interior e das Forças Armadas. Haja o equilíbrio nas Forças Armadas, porque isto não é segredo. Porque aí, se não houver o acordo, eu não irei aceitar. Poderemos ficar com 2 exércitos. Jornalistas, escrevam, pai, que o Dhlakama diz isso. Se aí não aceitar, vamos ficar com 2 exércitos. O exército da Renamo e o exército da Frelimo. Porque não posso aceitar suicidar a democracia. Não há razão para o Dhlakama dizer, sim, Frelimo, fiquem com a maioria nas forças. Quem é este que... Mas por quê? Por quê? Somos moçambicanos, o país é nosso. Eles cantam quero a paz, eu também quero a paz. Então vamos ter umas Forças Armadas apartidárias. Acabou. Dhlakama criticou a atuação do CIS. Por exemplo, aqui na Gorongosa, eu dei a trégua. Mas em todas as matas estão jovens treinados do CIS, dizem que é espiar. Quero ouvir a população
que falam mal da Frelimo. Parece que estamos na União Soviética, parece que estamos na China com um único partido. Neste momento, com a paz desde 95, 92, 25 anos, ainda temos miúdos treinados para escutar a população, se quer o Gacama ou quer a Frelimo. Até escutar alguém com quem não mora e tudo. Isso não podemos, por amor de Deus. Sinto pena da África e do meu país. Dhlakama terminou garantindo que continuará a manter contactos com o chefe do Estado para a construção de uma paz efetiva no país. Continuarei a fazer a minha parte. Eu gostaria, quero dizer uma coisa, gostaria de governar com a democracia, demonstrar, mesmo se for um mandato como fez Mandela, demonstrar governar com a democracia, depois deixar para esses outros jovens. Fiz, muito já fiz, estar em casa com a minha família, com os meus netos, conduzir o meu carro sozinho a beber Coca-Cola na praia. Gostaria de fazer isto. A reunião da Comissão Política de Renamo, alargada a outros quadros que decorre nesse alpendre improvisado pelos próprios membros, deverá terminar neste domingo. Refira-se que esta é a primeira aparição pública de Dhlakama, um ano e meio depois do cerco à Serra de Gorongosa pelas Forças de Defesa Nacional. E o Presidente da República exortou hoje as Forças Armadas de Defesa de Moçambique a estarem preparadas para as mudanças que deverão sofrer como resultado do diálogo político em curso entre o Governo e a Renamo. Falando perante oficiais de todos os escalões, Filipe Nunes exigiu flexibilidade do Exército para responder aos desafios da defesa da paz e da soberania. Na sede do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Moçambique, Filipe Nunes destacou o papel do Exército Nacional na manutenção da integridade territorial e defesa da soberania. Nunes enalteceu também o papel que as EFADM estão a ter no diálogo entre o Governo e a Renamo em prol da paz efetiva para o país. Expresso a minha sincera satisfação e o meu orgulho profundo pelo fato de as Forças Armadas de Defesa de Moçambique estarem a dar o seu máximo contributo para que o diálogo com o líder da Renamo resulte nos progressos que todos nós temos o privilégio de testemunhar. O chefe de Estado voltou a garantir que o diálogo político está com boas perspectivas e pediu às FADM para estarem preparadas para as mudanças que estão por vir. Temos logrado resultados encorajadores do processo de paz em curso, de que obviamente fazem parte. O nosso objetivo é alcançar uma paz efetiva, livre de quaisquer tipos de condicionalismos, ameaças e, acima de tudo, uma paz duradoura. Como devem saber, deste processo haverá necessidade de tomar algumas medidas que deverão ter as Forças Armadas como principais atores. Haverá processos conjugados e necessários de estabelecimento, organização, adequação e coordenação de novas ações num xadrez diferente na Constituição das Forças Armadas. Nesta segunda-feira celebra-se a passagem dos 53 anos do início da luta de libertação nacional. Por ocasião desta efeméride, Filipe Nunes exortou as FADM para manterem viva a inspiração da geração dos libertadores da pátria. Ainda hoje, o Presidente da República foi condecorado pelas Forças Armadas de Moçambique com a Medalha de Liderança Militar Grau de Ouro. Trata-se da mais alta condecoração atribuída pelas Forças Armadas para personalidades que se distinguem ao serviço dos desígnios da Defesa Nacional. Perante a presença de membros do Governo, oficiais superiores do Exército e outros quadros do Ministério da Defesa Nacional, Filipe Nunes foi condecorado com a mais alta medalha das distinções do Exército Nacional. Pela mão da Presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, Nunes recebeu as insígnias que reconhecem em parte a sua liderança durante a passagem pelo Ministério da Defesa Nacional, onde foi ministro. As medalhas militares, ora introduzidas
nas suas diferentes espécies, destina-se a galardoar os serviços notáveis prestados à instituição e à nação, altos índices de desempenho, acrescida competência, prática de atos de excepcional valor, distinta dedicação à profissão militar e, assim, distinguir as altas virtudes relevadas ao serviço das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Este sistema de medalhas militares, de acordo com o regulamento, é aplicável não só aos militares das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, mas também personalidades militares estrangeiras, civis nacionais e estrangeiros, os quais teremos a oportunidade de otorgá-los em próximas ocasiões. Com a medalha da liderança militar, grau de ouro, foram também distinguidos o tenente-general Armando Guebuza, antigo presidente da República, e o general na reserva Lagos Lidimo, ambos ausentes da cerimônia. Na mesma categoria, mas já na medalha de prata, foram distinguidos os tenentes-generais Tobias Dai e Mateus Ngonhamo e o brigadeiro João Aleixo Malunga. Paralelamente, outros 30 oficiais foram também distinguidos com as medalhas de condição militar e tempo de serviço, nesta que foi a primeira cerimônia do género desde a independência nacional. Agora sim, a notícia que dá conta da morte de 13 pessoas hoje num acidente de viação aparatoso ocorrido na Estrada Nacional número 1, na província de Maputo. As vítimas são fiéis de uma igreja e saíam de Maputo para a província de Gaza. Preto, acho que é aqui. Não é isso aqui? O acidente aconteceu por volta das 11 horas deste sábado, na zona de 3 de fevereiro, no distrito da Manhissa, em Maputo, quando o condutor de uma minibus do tipo Coaster tentou fazer uma ultrapassagem a 4 carros que seguiam à sua frente. Entretanto, o condutor não conseguiu terminar a manobra, uma vez que na faixa contrária vinha este caminhão. Houve um choque frontal entre os dois veículos. 8 pessoas morreram imediatamente e outras 5 perderam a vida a caminho do Centro de Saúde de Chinavane. Assim, estava escrita mais uma página de sangue. Este vídeo amador mostra o momento vivido logo depois do acidente. Corpos espalhados na estrada e pessoas singulares a prestarem os primeiros socorros. O tempo estava bom, não estava, embora nublado, mas não estava a chover. Portanto, é um local com estrada reta, de boa visibilidade. A distância que conseguimos fazer faz 500 metros de visibilidade. Portanto, não há nenhum cuidado acrescido em termos de condução, senão apenas reduzir a velocidade e conduzir conforme aquilo que as normas mandam, tanto conforme o seu carro, movimento do tráfego, enfim, devia ter evitado ultrapassar 3 carros, não se ultrapassa 3 carros. Já se fez a perícia para determinar a que velocidade circular? Ainda não, é mais por isso que estamos aqui. Tanto outros técnicos que vão chegar, tem que estar aqui na terra para completar o serviço. Na tentativa de evitar o pior, o condutor do caminhão ainda saiu da estrada, mas não tinha muitas hipóteses, porque na berma ficam pessoas a venderem carvão vegetal e mesmo assim escaparam com muita sorte. Bem, vinha 3 Coaster, ele era 4. Então ele queria fazer ultrapassagem de 4 Coaster. Então também ele veio o carro aqui, também nós vimos aquele gajo aqui mesmo. Aqui. Então veio bater o carro de frente, como estão a ver também. Apesar da gravidade, parece que este acidente não foi suficiente para convencê-los a sair deste local. Achava ku kumeka kola mas lá, tshame ku a ku ni mchumu ya hina leyi xavisaka hi ni malembe na hi xavisa kola.
se a swi koteki ku va hi suka hi ya hi etlela kaya hi kona kusuhi ma xa hi suki hi mhaka yini loko hi suka hi etlela kaya vo sala va tlakula makhala. Os corpos das vítimas estão na morgue do Centro de Saúde de Chinavane e a polícia pede aos familiares para o mais urgente possível irem reconhecer os seus entes queridos. São 2 acidentes muito graves que se registram ao longo da Estrada Nacional número 1 no intervalo de 3 semanas. No dia 3 de setembro corrente, um autocarro de transporte interprovincial de passageiros matou 12 pessoas no distrito de Quisico, província de Inhambane. E hoje, aqui na província de Maputo, pelo menos até aqui, contabiliza-se 13 mortos. É um cenário de luto cada vez mais a afetar as famílias moçambicanas. Abdul Manhece e Ricardo Machafa, STV. 6 das vítimas do acidente que ocorreu hoje na zona 3 de fevereiro, na Manhissa, deram entrada no serviço de urgências do Hospital Central de Maputo. Uma vítima está em estado grave, outra já teve alta e 4 estiveram em observação até ao final da tarde. Recebemos esses doentes transferidos do Hospital Rural de Chinavane. Dos 6 doentes que recebemos, 2 eram de sexo masculino e 4 de sexo feminino. Dos 2 de sexo masculino, 1 era uma criança. Temos dos 6 doentes agora em observação, 1 com perspectiva de alta e 5 ainda estão em observação na sala de observação de cirurgia. Dos 5 doentes em observação, temos apenas uma doente em estágio grave, mas está compensada e está controlada. Os outros 4 doentes apenas estão em observação por apresentarem patologias delicadas que carecem de maior tempo em observação até o momento da alta. Dos doentes que recebemos, 3 doentes apresentam fraturas. Um dos doentes tem uma fratura ao nível da abóbada craniana, da cabeça. Temos um doente com fratura no osso do braço, que é o húmero, e um doente com uma fratura exposta no antebraço esquerdo. Combatentes colocam o ano 2019 como um ano para a fixação da pensão para o universo de membros e apontam como desafio a descentralização e promoção da abrangência do Fundo de Paz e Reconciliação Nacional para aplicarem nos seus projetos. As decisões saíram do 8º Conselho Coordenador do Ministério dos Combatentes, que encerrou esta sexta-feira em Maputo. A fixação do prazo para a atribuição de pensões a todos os combatentes para 2019 é um compromisso assumido no ano passado, quando terminou o registro dos combatentes, processo que se arrastou por 31 anos. Calcula-se que de 2015 a esta parte foram já atribuídas 21 mil pensões, faltando 14 mil por fixar, segundo deu a conhecer o ministro dos combatentes, Eusébio Lambo, no encerramento do 8º Conselho Coordenador. Nós destacamos particularmente a fixação das pensões dos combatentes até 2019, e particularmente para os antigos combatentes, aquilo que nós chamamos de veteranos da luta da libertação nacional e da soberania, deve terminar. Mas recomendamos ao diretor para podermos tomar com seriedade esta missão, porque não há justificação, temos que cumprir, como nós já havíamos firmado em 2015, o término do registro dos combatentes. Também foi matéria de reflexão a descentralização do Fundo de Paz e Reconciliação Nacional, que até agora está a beneficiar cerca de 2 mil combatentes, de um total de perto de 7 mil projetos submetidos e para um universo de 169 mil combatentes. O Fundo de Paz deve, de facto, ser descentralizado e tendo abrangência ao nível de todo o país, e particularmente nas províncias, para que cada combatente, o pouco que tem, e depois saber quem foi financiado. Esta é uma das recomendações que nós temos, e também para orientar aos combatentes que já foram financiados, fazer um trabalho com que haja um reembolso, cujo esse reembolso para depois, posterior, passar para os outros combatentes que não foram financiados. Além disso, os 3 dias do Conselho Coordenador serviram para refletir sobre a necessidade de preservar locais históricos e matérias ligadas às bolsas de estudos e isenções de taxas de matrículas para a educação dos filhos dos combatentes.
Lançado ontem em Maputo o livro História das Lutas de Libertação na África Austral, do projeto Achimbita, um herói da luta de libertação na África. O livro faz parte do projeto organizado pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, e tem 9 volumes. O manual traz vários depoimentos sobre a luta de libertação de vários países da SADC. Esta é uma coleção inédita que traduz a experiência de sofrimento comum e solidariedade multifacetada durante a luta pela libertação da região, que servirá para partilha pelas gerações de presente e de futuro na região, no continente e no mundo. A apresentação do segundo volume do livro, que traz a contribuição de Moçambique e Angola no processo da luta de libertação na África Austral, coube à historiadora e uma das autoras, Alda Saúde. Tentamos trazer múltiplas vozes. Não há uma única voz, múltiplas vozes. Que era para as pessoas compreenderem que é um processo complexo. Não é linear este processo da luta de libertação. Também dizer que não somos os únicos que escrevemos. Daí que há uma série de fontes escritas, orais, de diferentes cores partidárias que participaram no processo de elaboração desta história. A cerimónia de lançamento do livro foi bastante concorrida, com destaque para individualidades políticas, académicos, estudantes e demais personalidades. Em Manica, perto de 700 empresas não canalizam as suas contribuições ao Instituto Nacional de Segurança Social. A situação está a preocupar o INSS, que está a desencadear naquela província uma campanha de cobrança de dívidas envolvendo instituições que administram a justiça. Até então, o Instituto Nacional de Segurança Social em Manica tem um registro de cerca de 47 milhões de meticais, valor que é devido por 677 empresas que não canalizam as contribuições dos seus trabalhadores à instituição. Esta situação levou o INSS a recorrer aos vários meios para a cobrança da dívida, que vão desde interpelação, por avisos de cobrança, celebração de acordos para amortização, e, em último plano, a remessa dos processos às execuções fiscais e às procuradorias provinciais. Os contribuintes devedores para a cobrança coerciva da dívida e ao nível da província de Manica. O representante do Diretor Provincial do Trabalho, Emprego e Segurança Social em Manica, que falava durante a palestra sobre o impacto da dívida das contribuições do Sistema de Segurança Social obrigatório, apelou aos devedores a amortizar as dívidas para a salvaguarda dos direitos dos seus trabalhadores. Queremos, desde já, apelar aos contribuintes devedores para, de forma voluntária, procederem ao pagamento dos valores em dívida, tendo em conta os mecanismos primários de cobrança da dívida acima referidos e os nossos parceiros sociais, nomeadamente a OTM Central Sindical, o CEP e a Consilmo, para, em conjunto, unirem esforços no sentido de sensibilizarem a estes contribuintes a procederem o pagamento das suas dívidas com vista a salvaguardar os direitos dos trabalhadores. Em Manica estão inscritas no Sistema de Segurança Social 7.323 empresas, mas destas, apenas 2.392 canalizam suas contribuições ao Sistema Nacional de Segurança Social de forma regular. O Jornal da Noite sai a esta altura para uma curta pausa e voltamos dentro de instantes com o melhor da informação. Até já. Vem aí a segunda edição do Fórum Mocefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Estarão em debate os seguintes temas. Dia 22, o capital humano e a economia do conhecimento. O conhecimento como acelerador da igualdade de género. Dia 23, economia do ambiente e desenvolvimento sustentável. Conhecimento e competitividade na indústria, economia digital e os desafios do conhecimento, reformas económicas como indutor de crescimento. Dia 24, a inclusão social como alavanca para o desenvolvimento sustentável, justiça, reformas e desenvolvimento económico,
o papel dos grandes projetos na promoção do conteúdo local, as instituições como pilar de desenvolvimento. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca do golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Anquim de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está a mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e vamos a esta altura lançar um olhar ao desporto. A Liga Moçambicana de Futebol apela a todos os intervenientes do Moçambola Zap a fazerem o seu melhor nesta etapa decisiva da prova para que a verdade desportiva prevaleça. O Moçambola Zap 2017 entra para a sua fase decisiva, na qual será conhecido campeão nacional, assim como as duas equipas que irão acompanhar a Associação Desportiva de Macuacua, conjunto já despromovido. É uma etapa em que a pressão sobre os principais atores do campeonato nacional é grande, até porque as equipas pretendem definir as suas posições na tabela classificativa. Para que a verdade desportiva esteja salvaguardada, a Liga Moçambicana de Futebol apela ao fair play e elevado sentido de profissionalismo aos árbitros, jogadores e treinadores. Esperamos que os árbitros façam o seu melhor, os treinadores, os próprios atletas, de modo que e o público em geral, que amante do futebol, que aflua em massa aos campos, de modo que apoiem as suas equipas e que tenhamos um verdadeiro vencedor desta época 2017. Há 3 jornadas do fim de Moçambola Zap, a Liga Moçambicana de Futebol mostra-se satisfeita com o nível competitivo das equipas. Aliás, o organismo que gera o campeonato nacional considera que os jogos têm sido bem disputados e caracterizados por equilíbrio. Há maior competitividade, não há equipas ou clubes grandes ou pequenos, aqueles que lutam para a manutenção e aqueles que lutam para chegar ao título, ganhando o título, e também aqueles que lutam para melhorar a sua classificação. Então, significa que o nosso campeonato está, de fato, competitivo. Este fim de semana, o Moçambola Zap 2017 pode conhecer seu campeão, assim como as equipas despromovidas para o segundo escalão do futebol moçambicano.
O presidente do Ferroviário da Beira garante que a equipa vai participar nas eliminatórias da Zona 6 da Taça dos Clubes Campeões Africanos em basquetebol em séniores masculinos, prova que vai decorrer de 20 a 26 de outubro próximo em Gaborone, Botsuana. Depois de ter conquistado o Campeonato Nacional de Basquetebol, ao vencer nos playoffs da final o Ferroviário de Maputo por 3-2, o Ferroviário da Beira vira as suas atenções para as eliminatórias da Zona 6 de qualificação à fase final da Taça dos Clubes Campeões Africanos em basquetebol. Boaventura Mahav, presidente dos Locomotivas de Chiveve, garante a participação da equipa nas eliminatórias de Gaborone, no Botsuana. Vamos a Gaborone. E o basquete vai ser sempre uma modalidade depois do futebol, vai continuar a ser. E eu penso que tu está por Sonazir, que é o coordenador técnico, vamos continuar. Ferroviário da Beira tem que continuar a ser. Ainda assim, os Locomotivas de Chiveve não têm um plano estratégico de preparação, uma questão que está a cargo do treinador principal Nazir Saleh, em coordenação com o departamento da área de basquetebol. Tem o vice-presidente Crispim. Ele que sabe que ele tem planos estratégicos com o professor Nazir, mas não vamos lá também para passear. No último Nacional de Basquetebol, o Ferroviário da Beira veio a Maputo contratar alguns jogadores para reforçar a equipa. Sobre a possibilidade de chamar mais jogadores para as eliminatórias da Taça dos Clubes Campeões, Mahav disse: Eu, em algum momento, sou confrontado. Você, presidente, vem aqui para nos tirar jogadores, quer nos tirar não sei o quê. Mas eu não posso contrariar aquilo que são os objetivos do clube, ou da equipe, ou da modalidade do basquete. Além do Ferroviário da Beira, campeão nacional, o nosso país será representado nessas eliminatórias pelo Ferroviário de Maputo, vice-campeão nacional. O Mainz venceu por uma bola sem resposta o Hertha de Berlim na tarde deste sábado, em partida da sexta jornada da Liga Alemã em futebol. O gol do Mainz foi alcançado na transformação de uma grande penalidade graças à intervenção do vídeo-árbitro. O Hertha entrou para esta partida com um saldo de 3 jogos sem perder na Bundesliga e enfrentava o Mainz, equipa que só tinha obtido uma vitória em 5 jogos disputados. Daí que se previa um Mainz mais atacante e a procurar mais o golo, de modo a chegar aos 6 pontos. Mas nas poucas oportunidades que surgiram na primeira parte, a pontaria não estava afinada. Na segunda parte, o Mainz continuava perigoso, mas sem encontrar o caminho para o golo, até que aos 52 minutos há esta falta que o árbitro deixou seguir. Mas teve que recorrer ao vídeo-árbitro para se certificar da falta existente na grande área, tendo assinalado para grande penalidade, que foi muito bem cobrada por The Blazes. Ibzevic ainda teve a oportunidade de igualar o marcador, mas o mesmo, em posição privilegiada, não conseguiu ultrapassar Adler. Depois foi De Blizes a ter a oportunidade de dilatar o marcador para o Mainz, mas o remate passa a escassos centímetros da baliza de Gerstein. No final do jogo foi Stocker a ter uma soberba oportunidade de igualar o jogo, mas Adler esteve bem nos postes. O Hertha terminou o jogo com menos uma unidade por expulsão de Ibzevic por agressão ao árbitro do encontro. No ar, o Jornal da Noite da STV, edição de sábado, e continuamos a olhar para o mundo. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia foram ontem totalmente desarmadas. De seguida, as Nações Unidas procederam à cerimónia de remoção e destruição das armas. Numa cerimónia presidida pela ONU, que contou com a presença do presidente colombiano Juan Manuel, as Farc, transformadas num partido político, procederam à entrega de 8.994 armas e 38 toneladas de explosivos para destruição. Mucha gente hace poco tiempo consideraba que era imposible, que nunca llegaríamos a ver la destrucción, las armas de las FARC inutilizadas. Pues bien, hoy cerramos ese capítulo.
As Farc assinaram em novembro passado um acordo de paz com o governo de João Manuel Santos, encerrando um conflito que já durava mais de 5 décadas e fez pelo menos 260 mil mortos, 60 mil desaparecidos e 7,1 milhões de deslocados. As armas das Farc serão derretidas para construir 3 monumentos à paz. O governo iraniano fez hoje o lançamento experimental de um míssil, tanto de 2.000 quilómetros de alcance, como desafio ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. O Irão levou adiante as suas promessas e lançou um míssil de médio alcance, ignorando totalmente as pressões feitas pelo presidente dos Estados Unidos. O míssil de 2.000 quilómetros tem ainda a capacidade de transportar múltiplas ogivas. Ainda esta semana, na Assembleia Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos e o líder iraniano trocaram palavras acesas. Trump classificou o Irão como um país falhado que só exporta violência. O líder iraniano Ali Khamenei considerou o discurso de Trump de insensato. Na sexta-feira, o presidente iraniano Hassan Rouhani disse que o seu país irá reforçar as suas capacidades militares que considera necessárias em termos de dissuasão. Estamos à beira de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Ora bem, aí está Maputo, amanhã terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 19, 22 de máxima para Xai-Xai e 18 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 24 graus e uma mínima de 16. O centro do país está a 31 de máxima e 19 de mínima, 23 de máxima para Chimoio e 14 de mínima. Feira terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 18, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 28 e uma mínima de 17. Norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 16, 30 de máxima para Pemba e 21 de mínima. Nampula, 30 de máxima e 18 de mínima. Até já. Vem aí a segunda edição do Fórum Mosefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Vamos debater conhecimento, motivação, ação, acelerar o caminho para o desenvolvimento sustentável. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. Estava lá, mas houve aqui uma trampa. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas... Eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Senhorias, falamos a partir da Matola, boa noite. Boa noite.
De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar o mundo, agora com as sanções à Coreia do Norte, com os norte-coreanos a serem proibidos a partir do dia 1 de outubro de exportar petróleo para a China. A China cedeu à proposta dos Estados Unidos da América e do Conselho de Segurança da ONU sobre a proibição de exportação do petróleo à Coreia do Norte. Com efeito a partir de 1 de outubro, a Coreia do Norte vai consumir menos o petróleo chinês e, desde já, não pode mais importar gás natural, nem exportar seus produtos têxteis para a China, seu principal parceiro comercial e político. O embargo na área têxtil vai custar à Coreia do Norte, que é o segundo maior exportador têxtil, cerca de 700 milhões de dólares. Segundo a agência noticiosa AFP, o preço de petróleo em Pyongyang subiu 20% em 2 meses. As sanções foram consideradas por Pyongyang como um ato de hostilidade para eliminar fisicamente o povo da Coreia do Norte. Billy Ocean protagonizou ontem um concerto inédito em Maputo. Durante 1h30, o artista fez uma viagem ao passado, onde antigos êxitos fizeram muitos espectadores recordarem-se da sua infância. Foi apenas 1h30, mas o suficiente para matar saudades, recordar momentos e reviver emoções. Afinal, Billy Ocean celebrizou-se na década 80 e foram esses êxitos que marcaram mais uma edição do Moment of Jazz, evento que reuniu os amantes do artista no campus da OEM em Maputo. Antes disso, o espetáculo recebeu artistas moçambicanos. Coube a Fernando Luís a tarefa de aquecer a noite fria. A brisa cruzou-se com os seus dedilhos. Era a representação da moçambicanidade. Já Miguel Chabinza fez uma viagem a outras latitudes, trazendo sonoridades do mundo e um pouco do seu repertório. Estava feita a parte moçambicana. Billy Ocean encontrou um público mais composto e disposto a cantar. Músicas como Love Zone, Loverboy, e o sucesso dos sucessos, Caribbean Queen. Misturaram-se a outros êxitos que provocaram delírios à plateia, composta maioritariamente por pessoas que, em tenra idade, escutaram essas músicas.
público diz que o concerto pecou apenas por ser curto, mas foi emocionante, pois as músicas de Bill Ocean resgataram memórias. Ao Ocean entrar no palco, os espectadores disseram às nossas câmeras quais músicas os tiraram de casa. Eu gostava de ver ele cantar Get Out of My Dreams. Depois tem When the Tough Gets Going, The Going Gets Tough. E também License to Chill. São músicas muito boas para dançar. Love Zone. E assim foi. É como se o Bill Ocean os tivesse escutado. Cumpriu na íntegra o desejo dos seus seguidores. Por isso, não faltaram aplausos, ainda que precisassem de ouvir mais. Adorei. Maravilhoso. Uma maravilha. É sempre bom reviver a minha infância. Quando o Bill Ocean começou a ficar famoso em Maputo, eu devia ter 12, 13 anos. Eu vi Bill Ocean ainda em preto e branco em 1980. Agora ver aqui em vivo é fenomenal. O espetáculo foi bom. Infelizmente apareceu ser muito curto, mas foi muito bom. Para o presidente do município de Maputo, espetáculos como este engrandecem a cidade e dinamizam o turismo local. O atrevimento da empresa, e temos que reconhecer, e uma escolha para uma linha de artistas do topo mundial. E terceiro é dar oportunidade de fato para que os moçambicanos no seu país possam ter acesso a estes grandes artistas ao nível internacional. O artista diz ter se surpreendido com o fato do público ter cantado todas as suas músicas. Gostei, foi divertido. As pessoas cantaram todas as músicas. Eles conheciam as novas músicas e isso é surpreendente. Digo isso com hesitação, sei que me percebe. Você não pode esperar vindo de longe que as pessoas conheçam todas as músicas. Não fale de uma ou duas, mas de todas as músicas. They knew all the songs. Bill Ocean resgata memórias. Estamos há 15 anos na sua tela, até porque somos todos Moçambique. O ponto final do jornal em um grande sábado.